E aí eu volto com vocês na história que a minha avó contava. Ela disse que transformem um saco de farinha de trigo em R$ 20. Transforme R$ 10 em 20. Aí que caiu a ficha que eu tava na minha mão com 2 bilhetes só de ônibus, que no caso seriam R$ 7. Eu transformei R$ 7 em R$ 500, que é o mês salário que eu ia receber lá. Pela primeira vez na minha vida eu entendi que a gente consegue transformar uma coisa em outra. Só depende da gente. E como que eu cheguei? Para contar tudo isso para vocês, eu precisei passar por tudo isso porque Deus permitiu. Agora, você imagina eu com 19 anos, sentado numa praça e alguém me oferece um curso de pão, ou me oferece uma apostila, ou me dá uma chance. Meu Deus do céu, se eu tivesse essa chance que eu tenho hoje, eu lá naquele banco de praça com 19 anos, minha história tinha mudado. Eu não sei se para melhor ou se para pior, mas tudo tem o seu caminho certo e tudo tem o seu tempo certo, né? Então, eu não posso falar, eu só tenho a agradecer. Primeiro, eu tenho que agradecer a Deus por tudo que Ele fez comigo, desde quando eu cheguei aqui em São Paulo até esse presente momento. E agradecer a vocês também de ter tanta paciência aqui comigo, de ficar falando pelos cotovelos todos os dias, né, gente? E aí, quando eu cheguei nesse emprego, que eu recebi o primeiro salário meu, que era R$ 500, que seria meio salário hoje, eu comecei a entender que eu precisava mais, precisava fazer um pouco mais, porque eu estava na roça, eu saí da roça de interior de Minas para vir para a roça de São Paulo. Não, eu não queria aquilo, eu queria uma outra coisa. E, e aí eu fui lá, né, nessa fazenda, era um armazém que tinha bem pequenininho assim, onde a gente fazia as compras, comprava café, comprava arroz, feijão, essas coisas, os mantimentos. E aí, quando eu cheguei lá, eles estavam conversando, e eles conversando, por destino de Deus, eles falaram: olha, aquela fazenda ali está precisando de gente para cuidar da horta. O trabalho lá é cuidar da horta, o pessoal da feira vai lá, pega, você ajuda e tal. E no mesmo dia, gente, eu saí e fui lá para essa fazenda. E nessa fazenda, o meu trabalho era molhar as plantas. Sabe aqueles esguichos que faz assim, na fazenda, que fica molhando os pés de milho, alface, couve, repolho, essas coisas? Meu trabalho era esse. Eu fiquei lá 2 anos. E aí, na minha cabeça, só vinha os bolos e os pães da minha avó. Quando eu fazia dentro de casa e que alguém sentia o cheiro, porque eu estava na roça, ninguém tinha tempo de fazer muita coisa. E eu fazia, eu levava um pedacinho para cada um, toda hora, todo dia que eu fazia alguma coisa, eu levava um pedacinho para cada um. E todo mundo falava: nossa, me ensina a fazer isso, me dá a receita. E naquele tempo não tinha internet ainda, gente. A gente escrevia a receita na mão mesmo. Escrevia as receitas no papel e tal, e dava para a pessoa e dava certo. Tinha dia que dava errado, tinha dia que dava certo. Mas eu vivi 2 anos mais felizes naquela fazenda, porque eu estava trabalhando e fazendo a coisa que eu gostava, que era bolo de fubá e pão de canela. Eram as únicas duas coisas que eu sabia fazer na mão. Tinha dia que dava certo, tinha dia que dava errado. Dia que dava errado, tudo bem. Dia que dava certo, todo mundo comia e bebia café. Bom, como 2 anos ali para mim foi muito e eu achei que eu precisava mais, o que que eu fiz? A pessoa que fornecia sementes das coisas para plantar naquela fazenda conversava muito comigo, e como eu não era muito de faltar no serviço e todo dia estava lá, ele me convidou para trabalhar com ele lá na semente. Aí eu fui, depois de 2 anos, pedi a conta ali, fui para lá. Só que lá não deu muito certo porque eu morava na casa dele. A casa dele estava em construção, ele ia casar e morar, então teve que sair. E foi aí que nessa cidade alguém me conheceu e me falou se eu poderia trabalhar na padaria. Foi aí que eu cheguei na padaria. Toda história, gente, tem um final feliz. Eu estou super feliz de ser o que eu sou hoje e de fazer o que eu sou hoje, mas nem sempre foi assim.
Quando eu comecei a trabalhar na padaria de ajudante, tinha um senhor lá que ele tinha, eu acho que 70 ou 80 anos. E esse senhor, ele não queria que ninguém descobrisse as receitas dele e não queria que ninguém tomasse o lugar dele. Coisa de senhor que trabalha bastante tempo na padaria. Então ele me dava só os papelzinhos escritos falando para mim o que eu tinha que fazer. E esses papéis escritos eu tenho eles guardados até hoje. Porque eu não sabia fazer. Ele só me dava os ingredientes, como que faz? Não sei. E eu ficava prestando muita atenção nele. E houve um dia aqui na padaria, ele teve que faltar, porque ele foi no médico ou foi em algum lugar, ele faltou. E aí eu fui trabalhar sozinho. E meu patrão falou assim: olha, se você quiser eu te ajudo, mas você consegue fazer as massas que tem para fazer hoje? 2.000 pães e tal, essas massas de pão doce, você consegue? E eu falei: olha, eu não consigo fazer igual a ele, mas eu posso tentar. E naquele dia eu tentei. Depois de 12 dias tentando fazer uma massa junto com o padeiro, eu consegui fazer sozinho, não igual a ele, mas eu cheguei próximo. Então, gente, o que eu estou tentando dizer para vocês é que como eu fui chegar nesse método. E aí, como eu guardei todos os papelzinhos até hoje, eu comecei a fazer. Naquele tempo, você mandava carta para farinha e você fazia um cursinho com eles. Você mandava a carta para o óleo de soja, você fazia um cursinho com eles. Você mandava a sua carta lá para o amido de milho, você fazia um cursinho. Então, eram aqueles cursinhos todos picados. Então, eu fui fazendo cursinho picado, até eu fazer um cursinho picado na Nestlé, que eu posso falar aqui o leite condensado, né? E aí fizemos. Só que esses cursinhos meus, eles estavam muito solto, né? Muito solto. E eu comecei a entender que todas as massas do cursinho, elas conversavam entre si. Por exemplo, uma massa de pão salgado, eu posso fazer qualquer tipo de pão salgado com ela, qualquer um. Uma massa de pão doce, eu posso fazer qualquer tipo de pão doce com ela. E a massa base neutra, que é aquela massa que eu já ensinei para vocês, que a gente faz os salgados da padaria, a gente pode fazer qualquer tipo de salgado ali com recheio dentro. Então, eu fui analisando essas 4 massas e fui montando as minhas receitas escritas na mão, na próprio punho, e depois digitalizando elas. E aí, todo erro que eu errava, eu falava: ó, aqui é errado, tem que tirar o sal. Aqui é errado, tem que tirar o açúcar. E eu consegui manter durante anos essas 4 massas base que eu fazia na padaria e dava tudo certo. Nunca existiu erro. E aí eu aprendi uma técnica também da fermentação que deixa os pães mais macios e que deixa os pães suaves e que não dá azia, não dá má digestão. Essas coisas foram aprendidas a pulso. E só que para aprender isso, eu levei 30 anos da minha vida para aprender tudo isso. E é por isso que eu ensino para vocês aqui, porque o que eu passei, eu não quero que nenhum de vocês passem também. Eu não estou falando que eu sofri, não é isso. Tudo que eu passei foi para mim chegar até onde eu estou. Então, só para finalizar essa nossa live de hoje, eu peço desculpa para vocês, peço perdão por tudo que eu falei aqui, por um monte de coisa saindo pelo cotovelo, mas o que eu quero de vocês não é quando a pessoa fala: ah, tá dinheiro. Não, gente. Para mim não importa tanto o dinheiro. Eu preciso do dinheiro porque eu preciso fazer as coisas. Mas não importa para mim tanto o dinheiro. O que importa para mim é você ser feliz com o que você está fazendo. E é você fazer e ser o primeiro a fazer. Porque se você se consagrar e você aprender com os meus vídeos aqui, que eu não escondo nada, nem um pulo do gato. Se você aprender a fazer esses pães modelados, você vai estar na frente, anos-luz da concorrência. Porque não existe ninguém na face da terra que faz um pão modelado. E vai ser você o primeiro. Então tente entender que eu só quero que você seja o primeiro. Porque quem chega primeiro come a melhor fatia do bolo, não é isso? Então, como eu cheguei nesse método, eu já contei para vocês. Foi muito tempo. E eu não estou aqui para te vender apostila, eu não estou aqui para te vender curso. Eu estou aqui para te
vender tempo. Porque tempo é dinheiro, todo mundo sabe disso. Você sabe muito bem que leva tempos, anos até, para você entender o que é fazer uma massa de pão. Então fica assim, toda vez que você for fazer uma massa de pão, faça exatamente com as mãos, para você colocar toda a emoção e toda a energia sua dentro da massa, para você vender para os seus clientes. Eu tenho certeza que os clientes vão correr atrás de você por isso, porque você vai ser o primeiro mais uma vez. Por quê? Se você tem um certificado que você cursou 40 horas de curso de pães modelados, você é o primeiro. Não existe ninguém com esse curso ainda, a não ser os meus alunos e eu, que foi o que eu criei eu que criei essas aulas de pães modelados. Você pode procurar em qualquer lugar, você não vai achar um curso de pães modelados, porque eu quero e eu tenho certeza, eu faço questão e eu não me canso enquanto você não for o primeiro e não ser concorrente de você mesmo. Tá bom, gente?